Eu adorei o Gabumon aqui em cima. Fala galera, Leandro aqui. E hoje é um vídeo um pouco mais pensativo, por assim dizer, mas em resumo, eu tava assistindo um filme chamado Na Natureza Selvagem, é um filme de 2007, baseado em um livro, que é baseado em um acontecimento da vida real. Do que se trata esse danado desse filme? É sobre um cara que tem a vida perfeita, tá ligado? Ele terminou a faculdade, ele estudou 4 anos pra caramba, conseguiu se formar, tem um pai puto inteligente, a mãe também, tem muita grana. O cara tem uma vida ideal, perfeita. Tem uma namorada, vai se casar, né? Vai arrumar um emprego brabo. Enfim, a vida dele tá correndo às mil maravilhas. Só que esse cara, ele não se sente bem, tá ligado? Porque aquilo ali pra ele é tudo ilusão. É tudo fachada, e ele se sente preso, né? Ele se sente muito transtornado, assim, por assim dizer, que nada faz sentido pra ele, tá ligado? Porque tudo é um teatro, é uma monte de máscaras, tá ligado? Aquelas pessoas não são daquele jeito, a vida não é bela desse jeito. E ele tendo noção disso, né? Depois de ler uma cacetada de livro, enfim, sobre um monte de autor que tinha muito essa ideia de escapismo, né? De fugir, né? De morar num lugar completamente diferente, na natureza e tal. E eu sempre tive esse estalo na minha cabeça que eu precisava sair, tá ligado? Eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu precisava sair de casa, viajar o mundo, tá ligado? Eu tenho uns objetivos da minha vida, eu não tenho dinheiro pra isso, acho que eu nunca vou ter, mas é pelo menos fazer umas viagens aí, rodar alguns lugares ao redor do mundo, tá ligado? Fazer aquele mochilão tranquilo, sabe? E esse filme fala sobre exatamente isso. Só que esse cara especificamente, o objetivo dele era se livrar da sociedade, cara. Porque ele não tancou, tá ligado? Tipo, como é o jeito que ele, do jeito que ele vivia. E, tipo, nos anos 90, né? 92 e tal, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Então esse cara, pra se comunicar com a família, pra voltar pra casa, não tem como. Sabe? Ele só pegou todas as economias dele, mandou tudo pra caridade, vendeu o carro, se livrou do carro. Enfim, deu um jeito de sumir do mapa e ir pro Alasca. Basicamente, ele faz isso. E esse filme, ele traz uma reflexão muito foda, né? Tipo, o filme é bastante reflexivo, assim, sobre se você tá vivendo de verdade ou não. Tipo, se você tá vendo o mundo à sua volta, né? Se as coisas que você faz, as coisas que você conhece, as pessoas que você ama, será que realmente isso importa? Qual o sentido de tudo isso? Né? E esse filme tem muito esse lance de querer fugir, de escapar da realidade, do mundo real, né? E fugir para uma ilusão, né? Algo que não é verdade, mas que faz muito sentido, né? Porque no tempo que a gente vive, obviamente, né? Que é tudo tão rápido, tudo ansioso, tudo é um desespero, sabe? Para realizar as coisas, conquistar pessoas, a gente se sente preso, cara. Se sente meio que sendo manipulado por outras pessoas, pela própria sociedade, né? E muita gente tem esse lance de querer vazar, fugir do mundo assim, igual esse cara fez. E esse filme pega muito nesse pé, né? Será que você tá realmente vivendo, cara? Será que você realmente tá seguindo seus sonhos, seus objetivos de vida? E ele começa a fugir, cara. Começa a literalmente fugir pra lugar nenhum, basicamente, né? Ele começa a ir embora e foda-se. E lembrando, né? Quando você foge pra um lugar sem destino algum, você tem que arcar com as consequências, né? Que pode ser algum problema de saúde, falta de comida, falta de água, os perigos do caminho. Então, não façam isso. Se realmente der na telha, cara, pense 2 vezes, pense milhares de vezes antes de só ir embora e foda-se. Eu já fiz isso uma vez. Uma vez eu briguei, acho que foi com minha mãe ou com meu irmão. Mas em resumo, o que que aconteceu? A gente brigou e tal. E eu fui embora, eu fui andando e foda-se. Deu, sei lá, 10 minutos, eu fiquei, caralho, eu tenho que voltar pra casa. Já tava longe pra cacete, mas me deu arrependimento, sabe? E eu vazei. Então façam isso, tenham arrependimentos, né? Tipo, certas situações da vida é necessário abandonar tudo e ir embora, certo? Tá? Nem sempre é legal você ficar num lugar que você não tá. Mas, às vezes é melhor pensar 2 vezes, cara, porque você tem que olhar ao seu redor. Será que sua vida é tão ruim assim, sabe? Será que você não dá pra fazer coisas menos perigosas e menos arriscadas pra ver sua vida? Enfim, eu sempre fui um cagão, né? Sempre medroso, então não me julguem, mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? E quando você passa um tempão
pensando nesse tipo de coisa, de não fazer esse tipo de coisa, aí que as coisas começam a fazer mais sentido, né? Você começa a observar a sua volta, seus amigos, sua família, se tiver amigos, né? Mas será que eles são realmente descartáveis assim ao ponto de você ir embora, cara? E deixar tudo pra trás, tá ligado? Tipo, eu sempre tive esse pensamento de ir embora, mas não esse de ir embora pra fugir das responsabilidades ou das pessoas, mas só de saber como é que é o mundo à minha volta, tá ligado? E o filme também é muito sobre isso, né? Sobre ver como a natureza é foda, tá ligado? Como você vê sua vida com outros olhos ou com seus próprios olhos, né? Tipo, você tem uma imersão maior na sua realidade. Olha o tamanho do mundo, olha o tanto de pessoas que existem, olha o tanto de lugares maravilhosos e bonitos que tem que a gente não consegue ver durante toda a nossa vida, a gente só vê pela TV. Agora imagina, você pode fazer isso, você pode ir lá, você só não tem a grana, você às vezes você pensa que não tem o tempo possível, né? Mas você tem, cara, você pode viver. O problema mesmo é que a sociedade impõe um sistema que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter dinheiro para conseguir realizar esses sonhos, né? De ir para esses lugares maravilhosos e tal, enfim. E às vezes até ao nosso redor tem lugar maravilhoso, lindo, mas a gente não observa toda essa beleza, né? Pessoas incríveis e tal. E a gente não percebe, a gente fica preso naquilo ali, que tudo é uma merda, tudo é uma porcaria. A maioria do tempo a gente mora no Brasil. Mas, tipo, se você começar a observar lugares turísticos, esse tipo de coisa, montanhas e tal, serras, quase em todo lugar, quase toda cidade do Brasil tem um lugar bonito assim. Nem todas têm, né? Mas algumas têm um lugar muito bonito, tá ligado? Então, não necessariamente você precisa cruzar o mundo para ver um lugar foda. Porém, se você quiser, você pode, tá ligado? Você não tem a limitação, tá ligado? Tipo, a única limitação que você tem é a sua própria mente e dinheiro, basicamente, sendo sincero, né? E esse filme sempre trata sobre esse lance, né? Se eu morrer hoje, por exemplo, né? Segundo o cara do filme, ele tem certeza que pelo menos ele tentou viver, tá ligado? Ele fez um monte de merda durante a jornada, mas ele tentou viver, sabe? Tipo, é sobre realizar sonhos, ao mesmo tempo fugir desse mundo que cobra tanto, né? E às vezes a cobrança é aqui dentro, né? Na própria mente. E eu sempre tive em mente que eu poderia fazer esse tipo de coisa, de viajar o mundo e tal. Mas sempre houve essa limitação própria mental, mas principalmente de dinheiro, né, mano? Tipo, pra quem é pobre mesmo, miserável, tipo, eu mando em dinheiros, a gente sempre tem esse pensamento que nada na vida vai ser tão fácil de realizar. Porém, a gente tenta correr atrás, a gente tenta realizar isso aí, né? Com muito esforço, muito trabalho. Talvez a gente consiga chegar lá. Por enquanto, a gente vai tentando devagarzinho, né? E a mensagem que eu tenho, caso você seja mais novo do que eu, ou mais velho, ou da minha idade, tente, cara, tente ver o mundo com outros olhos, ter paradigmas diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, conhecer, né? Não necessariamente você precisa estragar sua vida usando qualquer entorpecente ou conhecendo pessoas erradas, mas expandir o horizonte para outras pessoas, né? E não necessariamente você precisa sair de casa para ter isso, né? Para ter experiências e tal. Uma coisa que eu percebo muito é que muitas pessoas fazem que nem eu, né? Usam rede social, mas não necessariamente da forma certa, né? Não se comunicam, né? E rede social, basicamente, é se comunicar, né? Você tem que ser sociável. Muita gente priva o perfil. Eu não consigo entender porque você se esconde. Ligado? Ah, mais um stalker vai ali pegar. Enfim, se ele apertar o botão de seguir, ele segue você, stalkeia do mesmo jeito. Então, não faz muito sentido. Mas há quem diga que faça e tal, enfim. Eu vejo como algo meio privativo, né? As pessoas transformaram a internet, né? As redes sociais em sua casa, né? Onde você bota um muro, um portão e você se tranca ali, ninguém sabe nem da sua existência. Tipo, eu percebo um pouco dessa onda, né? De pessoas quererem se esconder e só seguirem pessoas famosas e tal. E outra coisa que vem me assombrando também, né? Quando você abre o feed do Instagram, é vídeo, tá ligado? Tipo, você não vê mais fotos de pessoas e tal. O objetivo principal do Instagram, por exemplo, era vídeos. Era vídeos não, é fotos, na verdade. E hoje em dia é só vídeo, meme, propaganda de alguma coisa, sabe? Virou uma vitrine, assim, bem inútil. Onde você vê mais é stories e tal. Mas, em resumo, vai se perdendo a cultura de guardar bons momentos, compartilhar com as pessoas e tal. E as pessoas vão se isolando, vão se afastando, né? E vários lugares do mundo já sofrem com isso, né? Pessoas idosas e tal que não sabem mexer com tecnologia e se mexessem fariam a mesma coisa que os jovens fazem. E muita taxa de pessoas
mais velhas, que moram sozinhas, vivem solteiras e tal, não tem um relacionamento fixo. E às vezes é necessário você parar, pensar, analisar a situação e entender que nem todo mundo vai gostar de você, mas quem gostar de você vai ser basicamente gostar de você pelo resto da vida, né? Sim, pela oportunidade que você é, pela pessoa que você é, né? Para a brecha que você deixa de comunicação com ela. Então, a comunicação é muito importante para nós, Homo sapiens, basicamente. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Que, em resumo, é isso. Sejam sociáveis, busquem viajar o mundo, façam coisas que vocês gostam e meio que não se importem tanto com preocupações e cobranças de outras pessoas. E principalmente suas também, né? Porque às vezes é só psicológico. É só coisa que tá dentro da tua cabeça e se tu sair da internet, obviamente, tu não vai ter mais esse problema também, né? Se tu sair da tua cabeça um pouquinho também, tu não vai ter tantos problemas quanto tu tá pensando o que é. Eu parei para pensar muito sobre isso e acabei refletindo, né? Pensando muito sobre como organizar certas coisas, como filtrar certas mensagens e certos assuntos para certas pessoas, né? E você vai começando a se adaptar ao público, às pessoas que conversam ao seu redor, né? Não necessariamente eu vou falar de videogame com alguém que tem 50 anos, ele não vai entender. Eu também não vou falar sobre a vida, sobre algum pensamento meu com alguém que não é mais próximo, com alguém que não é meu amigo. Porém, na internet eu consigo falar sobre todos os temas que eu gosto, para qualquer público, para qualquer alvo. Então, se puder, gravem vídeos e registrem seus dias e suas opiniões impopulares ou populares com as outras pessoas. O mundo precisa de mais pessoas que queiram ser ouvidas e pessoas que queiram falar, né? A gente vê muito uma era de pessoas caladas scrollando a tela do celular, né? Não seja mais um, faça o conteúdo. Ah, mas ninguém vai ver, meu irmão. Faça, tá ligado? Talvez alguém queira te ouvir. É isso, obrigado, né? Estamos de volta com os vlogs. Melhorei o cenário, dei uma organizada. E é isso, mano. Tamo junto e em breve mais um vlogzinho pra vocês. Tamo junto, valeu.